Nós vamos agora para a nossa terceira parte. Eu acredito que aqui a gente vai conseguir definir praticamente tudo que está faltando, tá, gente? Só que agora a gente vai trabalhar um pouco mais na parte do PHP. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Olhando aqui o nosso esboço, nós temos que criar o arquivo de cadastro, o arquivo de login e o arquivo de upload. Vamos começar com o nosso arquivo de cadastro, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso VS Code, vamos clicar aqui, tá? Deixa eu só verificar o form cadastrar. O arquivo que a gente vai criar é esse aqui, tá vendo, gente? Cadastrar.php, tá bom? Então, vamos lá. Cadastrar.php, tecla Enter. Muito bem, aqui a gente vai colocar os delimitadores da linguagem PHP. E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a nossa conexão, porque agora a gente vai cadastrar alguma coisa no nosso banco, tá bom? Então a gente precisa ter uma conexão aberta com ele para que isso possa ser feito. Então eu vou utilizar aqui o include connection, que é o nome do nosso arquivo, .php. Pronto. A nossa conexão ela já está incluída. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dados que estão vindo de quem, gente? Do form cadastrar. E quais dados que estão vindo do form cadastrar? O e-mail e a senha. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu faço o seguinte. E-mail, que vai receber cifrão underline post. E aqui eu vou colocar o e-mail, que é o nome que eu estiver atribuindo lá. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Bom, voltando, gente, eu precisei fechar a janela aqui para não capturar alguns sons, né, que estavam muito alto lá do lado de fora. Bom, então vamos continuar. Então nós temos aqui o e-mail, tá? Que a gente está pegando do campo que tem o name e-mail, só para vocês verem, ok? E agora está faltando pegar a senha, tá bom? Então aqui eu vou colocar senha, que vai receber cifrão underline post senha. Fábio, uma pergunta, por que você está utilizando cifrão post, né? Porque aqui, gente, nós temos o método post, tá bom? Se eu tivesse colocado o método get aqui, lá eu deveria colocar cifrão get, tá certo? Então essa variável de ambiente, ela trabalha em parceria com o método que nós estamos definindo no formulário, tá certo? E aqui, costumeiramente, o que eu faço? Eu sempre dou um echo nessas variáveis, só para a gente ver o que tem nelas. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou usar aspas duplas, tá, gente? Porque aspas duplas, elas conseguem expandir o que tem nas variáveis. Bom, então, eu quero dar um echo no e-mail e na senha. Eu quero ver quais são os valores que estão chegando para mim, tá bom? Isso no cadastrar. Voltando aqui, gente. Vamos lá. Login, cadastre-se. Vou colocar aqui, ó. ADM, arroba. Vou colocar adm.com. E a senha vai ser 123456 também. Podia ser ADM123, né, gente? Cadastrar. Então apareceu aqui, tá vendo? Ó, o e-mail e a senha. Legal. Então, eu estou chegando nessa parte aqui com aquilo que foi passado pelo formulário. Já não preciso mais disso. Tendo esses dados, né, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir na tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, MySQL underline query. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o link da conexão, tá? Então, se você olhar o seu arquivo de conexão, que é o connection, lá você tem uma variável chamada de link, tá vendo? E essa variável, ela guarda a conexão com o banco de dados. Então, aqui no cadastrar, a gente está colocando aquela variável que guarda a conexão, ok? E logo na sequência a gente coloca o comando que a gente quer executar. Nesse caso, a gente quer inserir o e-mail e a senha lá na tabela do usuário, então eu coloco insert into tb user. E aí eu vou preencher aqui, ó, os campos e-mail
e também o campo senha, né? E os valores, tá, gente? Os valores que a gente vai colocar para esses dois campos aí, eu até posso colocar isso aqui para baixo também, tá, gente? Sem nenhum problema, né? E os valores que eu estarei passando são o que está vindo pelo e-mail e o que vem da variável senha, tá bom, gente? Tem um pouquinho de barulho por aqui, eu peço para que vocês não considerem isso, tá? Me desculpem por isso. Vamos lá. Então, dentro desses campos, e-mail e senha, eu estou guardando o quê? O que vem da variável e-mail e o que vem da variável senha, tá, gente? Isso é muito importante. Ponto e vírgula. E aí, o cadastro ele já será feito, né? E a gente pode simplesmente vir aqui e usar a função header do PHP e já direcionar o nosso usuário, logo após o cadastro, para o form login, tá bom? Form login.php para que ele possa efetuar o login dele, tá? Então, pronto. Só que está faltando algo, né? Location, 2 pontos. Agora sim, gente. Então, a função header aqui do PHP a gente pode utilizar para fazer esse redirecionamento. Eu coloco location, 2 pontos, né? E o endereço para onde eu quero enviar o usuário, tá bom? E aí a gente já pode voltar aqui para testar isso. Então vamos lá. Vou deixar adm@adm.com e esta senha e vou cadastrar. Tá vendo, gente? Eu cliquei no botão cadastrar e ele automaticamente me levou para o form login. Por quê? Por causa do header, que é essa função aqui do PHP. E aí eu fiz aqui o nosso redirecionamento, tá, gente? Agora eu posso voltar aqui no banco, usar aqui o atualizar e ver se algo foi inserido, tá? Então tá aqui, ó, id2, né? Admin, ou melhor, adm@adm.com e adm123 é a senha. Foi feito aqui o cadastro. Então, na parte do cadastro a gente já está pronto. Falta agora o login, a gente vai trabalhar com ele agora, tá? E vamos lá. Vou clicar bem aqui, novo arquivo. Vou colocar login.php. Lembrando que nós temos um formulário que se chama form login, tá, gente? E o nome login é interessante porque ele faz uma ligação meio que visual com o form login, tá vendo? Então, do form login eu vou para o login, tá, gente? Só para a gente conferir, olha lá. Os dados que você vai inserir aqui, eles serão passados para login.php. Tudo bem? Então vamos lá, login. Primeira coisa, delimitadores do PHP. Vou incluir aqui a nossa conexão, porque eu preciso verificar se aquele e-mail passado e a senha eles estão no banco de dados, tá, gente? Naquela tabela de usuário, tá bom? Então vou colocar aqui o connection.php, visto que eu terei acesso ao banco, né? Então eu preciso dele. E agora eu faço o seguinte, eu vou pegar aqueles dados. O e-mail que vem cifrão underline post do campo identificado como e-mail e também a nossa senha, tá, gente? Isso é muito importante. Tá bom? Então só confere aqui, ó, é o e-mail e a senha. Muito bem. E aí é aquela história, eu posso vir aqui e dar um eco só para a gente ver se está chegando tudo direitinho, né? Isso é muito importante para a gente ver se a gente está no caminho. Eu volto aqui para a gente verificar. Vou colocar aqui, ó, no form login adm@adm, adm123, logar. Legal, tá chegando o e-mail. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável para guardar o resultado de uma consulta que eu vou fazer. Vou chamar essa variável de SQL. E ela vai guardar o que vem de MySQL e query
Novamente eu coloco aqui a variável que tem a nossa conexão, que é a variável link, e aqui eu faço a minha consulta. Nesse caso é um select asterisco from tb user, ou seja, eu estou fazendo um select na tabela do usuário, só que eu preciso passar algumas restrições. Por exemplo, where, que significa onde, o e-mail é igual ao que está vindo da variável e-mail. Tá vendo, gente? Então, esse e-mail aqui é o campo que você tem na tabela de usuário. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Olha aqui, gente. O e-mail, tá vendo? Ele é o campo. Então, esse select só vai acontecer onde o e-mail, né, for igual ao que vem da variável. Tá bom? Então, se naquele campo existir um valor igual a esse aqui, tá? Esse select já vai funcionar. Só que eu quero trazer mais uma condição. Então, depois das aspas simples, eu coloco aqui end senha igual ao que vem da variável senha, tá bom? E aí, essa nossa consulta, ela vai ser guardada em SQL. E aí eu posso também fazer o seguinte. Vou criar uma variável que eu vou chamar de registro ou registros retornados, tá, gente? Mas nesse caso, o que eu espero é apenas um registro, tá? Então, registro, vou tirar o S daqui, registro retornado, tá? Então, ela vai ter a quantidade de registros. E eu vou colocar aqui o seguinte, vai receber MySQLi num rows. Essa função do PHP, ela vai contar a quantidade de linhas retornadas pela consulta, tá? Então, eu vou colocar aqui a variável SQL porque ela tem o resultado da consulta, tá bom? Eu já vou colocar aqui um echo registro retornado, só para que você possa ter uma ideia, tá bom? Vamos lá para a gente ver. É aqui. Recarreguei, confirmei, e ele retornou 1. Olha só, gente, se não tivéssemos estas restrições aqui, ó, where, eu vou até recortar aqui só para você ver. Ó, recortei, tá bom? A consulta é simples, sem restrição, tá? Tá salvo. Vou recarregar, continuar. Ele traz 2, tá vendo? Ó? Porque lá na tabela eu tenho 2 registros, tá bom? Porém, com a condição, ele vai trazer apenas 1, ok? Até porque no caso do e-mail, a gente vai ter e-mail único, tá, gente? Você não acha um e-mail repetido, né? Tu pode achar o mesmo e-mail, só que de outro provedor, mas do mesmo provedor não. Bom, então chegamos aqui em registro retornado. Podemos testar ele. Se registro retornado for verdadeiro, a gente pode fazer assim, ó, igual a true. Como também a gente pode deixar apenas o registro retornado, porque o if ele já está verificando se aquilo que está dentro dos parênteses é verdadeiro, tá, gente? Então eu não preciso colocar igual a true, porque fica redundante, tá? Então se isso for verdadeiro, né, significa que o e-mail e a senha, eles existem na tabela e que o nosso usuário agora, ele vai logar, tá? E o nosso logar, tá, gente? Ele funciona assim. Vou colocar aqui, ó, session start. O session start é uma função do PHP que vai, né, iniciar uma sessão, né? E a sessão ela só é fechada, ela só é excluída, né, quando você fecha o navegador ou quando você usa, né, aqui alguns métodos do PHP, tá bom? Então, enquanto o navegador estiver aberto, né, a nossa sessão ela está aqui em execução, tá, gente? Então, o session start, ele vai dar o start na sessão, ele vai iniciar a sessão, tá bom? E é com base nessa sessão que a gente vai saber se o nosso usuário está logado ou não, tá? Bom, o session start, além de dar um start na sessão, ele também recupera sessões abertas, tá? Então, vamos prosseguir. Existe um registro, iniciei uma sessão e agora eu vou acessar as variáveis de ambiente session
e vou guardar em determinadas posições, como por exemplo, na posição e-mail, eu vou guardar o que vem da variável e-mail, tá bom? E nessa variável de ambiente de novo, só que na posição senha, perceba que isso aqui praticamente é um vetor, né? Eu vou guardar a senha que foi fornecido lá no formulário e que a gente também já verificou aqui, gente, tá? Então, eu iniciei uma sessão para dizer que o usuário está logado e eu preenchi as variáveis de ambiente nessas posições com os valores que vieram do formulário, tá? Então, aqui o nosso usuário ele está logado, tá, gente? E aí, uma vez logado, a gente já pode redirecionar ele também. Então, a gente pode fazer o seguinte. Header. Eu vou colocar o location, 2 pontos. Eu vou direcionar o nosso usuário para o index, tá, gente? Então, se ele estiver logado, eu já passo ele para o index. Agora, se ele não estiver logado, ou seja, se deu algum problema aqui, se não foi encontrado nenhum registro, a gente pode usar o header também. E com location dizer que a pessoa precisa voltar para o form login, porque talvez ela tenha preenchido com algum valor incorreto, tá bom? Bom, então essa é a parte do login, ela já está pronta também, tá, gente? Aí você pode pausar o vídeo, pode digitar com tranquilidade e depois continuar. Vamos lá para a gente ver se isso já está funcionando, tá? Vou clicar aqui, ó, em recarregar, continuar, e ele já me mandou para onde? Para o index. O que significa que eu consegui passar pela consulta, um registro foi encontrado e uma sessão ela foi aberta também, tá bom? Então, nós completamos aqui mais um arquivo, que foi o arquivo de login, tá, gente? Agora, o que está faltando para nós? Está faltando aí o arquivo de upload, né? E o arquivo de upload, a gente vai continuar. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que eu tenho. 17 minutos é muita coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, no próximo a gente continua, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até o próximo.